Eu sou Tereza Miriam e tenho a satisfação de mediar essa sessão com a participação do ilustre professor Dr. Marcos Teodorico Pinheiro de Almeida, professor da Universidade Federal do Ceará, no Instituto de Educação Física e Esportes, coordenador do Centro de Estudos sobre Ludicidade e Lazer, Célula, coordenador do Laboratório de Brinquedos e Jogos, Labrinjo, coordenador da Unidade Móvel Brincamóvel da Universidade Federal do Ceará, vice-presidente da Associação Brasileira de Brinquedotecas, ABRE. E agora é com o senhor, professor. Seja muito bem-vindo, vamos nos divertir muito. Obrigado. Pessoal, eu estou aqui. Bom dia para todos, sejam todos bem-vindos, que bom recebê-los. Eu estou aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil, por incrível que pareça, está chovendo, está frio. Eu estou aqui dentro do Laboratório de Brinquedos e Jogos da Universidade Federal do Ceará, no Instituto de Educação Física e Esportes, tá certo? Vocês vão ver que esse ambiente, porque tem um Brincamóvel, tem o Museu do Brinquedo de Fortaleza, mas eu optei em vir para cá, até porque eu preparei dois ambientes. Esse ambiente que a gente vai ter um primeiro momento, e um segundo momento, que é alguns jogos que eu quero apresentar para vocês, que eu já deixei em uma outra mesa, principalmente board games, card games, jogos que foram desenvolvidos, um design de jogos na área de jogos cooperativos. Então, eu preparei aqui algumas reflexões iniciais para que a gente pudesse começar o nosso trabalho, a nossa reflexão e a nossa discussão. Eu tenho até 11 horas, né? É o nosso momento, né, professora? Então, eu vou começar para que a gente possa... vamos fazer o seguinte, durante a fala, vocês podem fazer pergunta, pode, se for necessário, levantar a mão, perguntar alguma coisa, sem problemas. Quando for, mais ou menos, nós temos 9 horas e 9 minutos, professora, quando for 10 horas, 10 e 10, a senhora me avisa, 10 horas, 10 e 10, que eu vou passar para um outro ambiente, que é o ambiente dos jogos, tá? De algumas experiências que eu quero compartilhar com vocês e algumas vivências de jogos cooperativos, tá bem? Tranquilo? Ok. Pessoal, aí a nossa proposta do nosso trabalho, Jogos Cooperativos, Teoria e Práticas, reflexões sobre essa questão dos jogos cooperativos. Eu venho, ao longo do tempo, fazendo uma série de pesquisas e estudos em cima dessa área. Atualmente, hoje, no curso de Educação Física, estamos também no curso da formação de Pedagogia. Nós temos aqui na Universidade Federal do Ceará disciplina de jogos cooperativos, onde a gente tem uma estrutura, tanto na perspectiva de jogos de tabuleiro, board games moderno, como também outros jogos transformados, macrojogos, e jogos motrizes cooperativos, e que trabalha na perspectiva, tá, de desafios motrizes cooperativos. Eu venho estudando isso desde 1995, onde eu tive o primeiro contato da primeira clínica de jogos cooperativos, que foi na Universidade de São Paulo, no CPUSP, que foi a primeira clínica organizada pelo grupo do Projeto de Cooperação do Fábio Tuzzi. Então, foi bem legal. Eu estava fazendo o meu mestrado na USP e a gente começou a ter esse primeiro contato com a experiência de jogos cooperativos dentro da dimensão acadêmica, né, onde teve aí uma participação de uma série de estudiosos, pesquisadores, profissionais, enfim, não só do Brasil, de toda a América Latina e também de outros continentes do planeta chamado Terra. Então, aí eu tive a minha primeira aproximação com a experiência de jogos cooperativos. Assim, compreender e entender a importância da aplicabilidade de jogos cooperativos como uma outra forma de brincar, como outro estilo de jogo. Então, foi bem interessante, porque eu venho de uma formação da educação física, onde nós temos aí uma perspectiva das orientações, principalmente da origem militar, certo? Com relação à questão do corpo, à questão do movimento, a disciplina, o controle. Então, a educação física é um solo fértil, né, para que a gente possa jogar uma oposição em cima dos chamados jogos competitivos, né? Então, foi a partir daí, desse primeiro contato em São Paulo, onde a gente teve a experiência tanto com jogos cooperativos motrizes, atividade motriz, resolução de problemas através de jogos cooperativos, cultura da paz e resolução de conflitos. E aí também o primeiro contato com a parte de jogos de tabuleiros,
e brinquedos e jogos cooperativos que até então a gente tinha no mercado brasileiro, principalmente temos até hoje, lógico que o mercado brasileiro de consumo de brinquedos, né, e materiais lúdicos mudou muito com relação a isso. Nós temos hoje grandes fabricantes de brinquedos, grandes materiais desenvolvidos na área de jogos cooperativos, que depois eu vou apresentar para vocês. Mas até então, tínhamos a grande maioria dos jogos vinham do exterior. Nós comprávamos fora do Brasil. Hoje não, a gente pode consumir esses produtos e esses materiais lúdicos dentro do Brasil, isso é muito importante. Eu coloquei aqui uma primeira questão para reflexão, que é o manifesto, um manifesto inicial com relação aos jogos cooperativos. Tá? A primeira é, a gente, através dos jogos, e através não só dos jogos, como também da cultura da paz, a gente, primeiro, é respeitar a vida, né? Dentro do resgate da vida, da defesa da vida, do respeito da vida, rejeitar todo tipo de violência, dentro de uma perspectiva de ser generoso, ser tolerante, ouvir para compreender, preservar o planeta, porque nós somos, obviamente, um indivíduo planetário, um humano planetário, preservar, redescobrir a solidariedade enquanto pessoa, enquanto gente, enquanto humano, e principalmente os jogos cooperativos nos permitem redescobrir a paz. Então, esse é um manifesto inicial que eu quero compartilhar com vocês. Atualmente, eu sou coordenador de um programa muito grande que tem aqui na Universidade Federal do Ceará, onde tem a abrangência de vários projetos. Nós temos o Laboratório de Brinquedos e Jogos, temos a Brinquedoteca de Pesquisa e Lazer, temos o projeto Brincar para Incluir, que trabalha o jogo como instrumento de inclusão. Aí nós trabalhamos com criança com autismo, paralisia cerebral, crianças não videntes, com baixa visão, enfim. E aí implementamos, desde 2015, a unidade móvel chamada Brincamóvel, que é uma das grandes unidades móveis que tem no território nacional brasileiro. Além disso, tínhamos o Museu da Infância e do Brinquedo, que era um projeto de ação extensionista, e agora ele está desativado, porque era um projeto que nós tínhamos aqui, e eu abri o Museu do Brinquedo de Fortaleza. Então, essa estrutura é uma estrutura que já tem 20 anos de trabalho consolidada, desenvolvendo uma série de ações focadas na área do jogo, do brinquedo e da brincadeira. E isso tudo está inserido dentro do Instituto de Educação Física e Esporte. Começamos na Faculdade de Educação, no curso de Pedagogia, porque nós tínhamos o curso de Música, Educação Física e Pedagogia. Depois de 2010, aberto alguns institutos na Universidade Federal do Ceará, com a expansão do Reúne, e a gente abriu o Instituto de Educação Física e Esporte aqui na UFC. É interessante abordar essa temática, principalmente de jogos cooperativos, pelo o momento que nós estamos vivendo com relação à pandemia à Covid-19, né? E eu coloquei essa imagem também, essa frase, só para que a gente possa fazer uma pequena reflexão. E, no instante, o planeta convoca o ser humano a ser mais humanos. Então, hoje, a gente percebe, através de uma pandemia planetária, a gente trabalha dentro de uma perspectiva da reconstrução do homem, da reconstrução do humano, da reconstrução do ser. Então, a gente, dentro de uma situação dessa natureza, nos estimula, nos provoca a reconectar com o ser humano, reconectar com a parte humana que tem dentro de cada um de nós. Essa restauração, essa reconstrução. Então, a pandemia vem nos provocar, vem dialogar conosco, que a gente precisa reconstruir essa nossa humanidade. E eu acho que, nesse sentido, a fala sobre cultura da paz, resolução de problemas através de jogos cooperativos, jogos motrizes cooperativos, cooperação, colaboração, altruísmo, empoderamento humano, são elementos e conteúdos que merecem ser tratados numa situação dessa natureza. E ele vem muito colaborar conosco nesse sentido. Pessoal, eu coloco aqui uma imagem que foi coletada nas nossas redes sociais, que diz o seguinte: as coisas só vão dar certo quando nós for mais importante que o eu. Nós vivemos numa cultura onde o eu é mais importante do que o nós, onde o individual é mais importante do que o coletivo. E se a gente não começar a tratar agora
e sempre a importância do nós, a importância do coletivo na vida da humanidade, na vida do planeta e nas relações entre iguais, com certeza nós teremos ainda grandes dificuldades, grandes conflitos, tá, nas interações humanas. Então, a partir do momento que você coloca o coletivo, essa visão mais altruísta do humano, onde o outro é mais importante do que a si mesmo, tá? Isso exige de nós um esforço sobre-humano. É muito difícil, porque a gente vem de uma cultura, de uma estrutura social que, ao longo da vida, vem nos estimulando e nos mostrando de que o eu, o individual, tá, é mais importante do que o nós. Então, é uma questão cultural, é uma questão dentro de uma cultura onde nós estamos inseridos, uma cultura não só latino-americana, mas de outros continentes, principalmente nos continentes emergentes e em desenvolvimento, a gente percebe muito esse tipo de relação. Então, é bom que a gente também pense sobre essa questão do nós, dentro de uma sociedade muito mais coletiva, muito mais altruísta, muito mais planetária, muito mais plural, muito mais inclusiva. Quando a gente, obviamente, fala sobre isso que eu falei aqui do nós, a gente percebe que o jogo cooperativo é uma relação entre eu, entre o meu e entre o outro. E é uma relação constante, cruzada, certo? E aspiral. Então, a gente tem aí essa possibilidade dessa relação entre esses três contextos. O indivíduo consigo mesmo, o indivíduo com o meio ambiente, onde ele se insere enquanto contexto, e o indivíduo, principalmente, com outro indivíduo, na interação entre humanos e entre iguais. Eu coloquei esse texto aqui bem interessante sobre a capacidade afetiva, amorosa, né? Ela abre-se para o espírito, que é a dimensão que a consciência se sente parte em todo e culmina com contemplação e a experiência da unidade. Nessa experiência, o sentimento de unidade é o princípio da ética, que se estrutura ao redor dos valores fundamentais ligados à vida, ao seu cuidado, ao trabalho solidário e à vivência da paz. Por valores, nos movemos e somos. A reverência pela vida, o amor pela existência, nos faz sentir a gratidão pelo dom da vida, o dom de viver. Vida que pede cuidados, isso que até foi abordado pelo professor Lino. E só cuida quem ama. Quem cuida, ama. Nas palavras do educador indiano Satyajit Sai Baba. E é interessante que a gente coloca aqui, há uma só religião, a religião do amor. Há uma só casta, a casta da humanidade, a casta planetária. Há uma só linguagem, a linguagem do coração. Há um só Deus, e ele é onipresente. Então, é muito importante falar sobre essa questão do dom da vida, o amor, a linguagem do coração, a casta planetária, a religião do amor. Eu acho que, quando abordamos a temática de jogos cooperativos, nos leva a refletir, nos leva e nos alimenta a reconstruir conceitos na aplicação do ato de brincar, da cultura lúdica, do jogo, do brinquedo e da brincadeira, porque existem várias possibilidades de você viver a experiência do brincar. Além da experiência da oposição, da competição, nós temos a experiência da inclusão, da pluralidade, da cooperação, da colaboração, e o jogo cooperativo vem nos apresentar essa nova faceta da cultura lúdica e do brincar. Então, eu estou colocando outra reflexão sobre a questão do planeta Terra. Nós consideramos o conhecimento como instrumento de transformação do mundo, tanto externo quanto interno. O mundo entendido como relação humana integrada, na qual pertencer é ser em unidade, cuidando de si e dos outros seres, outros seres, pois todos os seres, em todos os mundos, querem ser felizes e viver em harmonia. Quem não quer ser feliz e viver em harmonia? E para isso, pessoal, todos nós devemos assumir uma relação de amor e cuidado conosco mesmo, com os outros, com a natureza e, consequentemente, com o nosso querido planeta chamado Terra. Amor
Eu estou falando muito nisso porque o amor é uma palavra tão poderosa, tão magnífica, tão espiritual, tão cheia de sentido, tão cheia de subjetividade, tão cheia de vida, tão cheia de carinho, tão cheia do inimaginável. O amor é uma palavra muito bela, muito linda. E ela se aproxima e se encaixa muito bem com o que nós vamos tratar nesse curso, nesse mini curso sobre jogos cooperativos. É o amor que promove a vivência de valores, de atitudes e de hábitos, refletindo no respeito à vida. A pessoa humana, eu, você e todos nós, a pessoa humana e a sua dignidade, resgatando a verdadeira essência do ser humano, que nos faz sentir o mundo e nós mesmos como uma única e mesma totalidade, tá? Que a parte faz parte do todo, que nós somos únicos, singulares e somos totais. Esse exercício pleno do sentido de existir em unidade resgata o sagrado na existência humana. O sagrado não como atributo religioso, viu, pessoal? Mas no sentido Nicolesco coloca em 99, o sagrado como experiência de uma realidade e a origem da consciência de existir nesse mundo onde nós estamos inseridos agora. E, continuando, eu coloco aqui essa questão dos estilos de brincar. Existem duas formas de brincar. Nós ou optamos em brincar de forma cooperativa ou brincar de forma competitiva. Ou jogar de forma cooperativa ou jogar de forma competitiva. Quando nós optamos em utilizar o estilo do brincar cooperativo, nós visualizamos e percebemos uma possibilidade do brincar com o outro, onde a meta é coletiva e é comum. E dentro de uma manifestação do estilo de cooperação ou do brincar cooperativo, gera-se interdependência positiva. Isso são algumas questões que eu vou tentar falar, se der tempo, dentro desse nosso minicurso. Então, quando a gente opta em brincar competindo, a gente opta em brincar com o outro. Esse estilo de jogo, o brincar e a competição, ou chamado jogo de oposição, ou brincar de oposição, é a principal característica que vem ao longo da humanidade, desde os nossos ancestrais, dos nossos antepassados, repassando de gerações a gerações. A competição, ela sempre esteve presente, ela está presente e sempre vai fazer parte das interações humanas. Quando a gente fala de jogo cooperativo, não é a gente vê, paz e amor, tudo bem, tudo maravilhoso, não é só isso. Não é que nós sejamos contra a competição. E quando eu falo com os meus alunos sobre o jogo cooperativo, não é que eu seja contra a competição. Eu sou contra a forma de como a competição, de como a oposição é colocada nas interações humanas e nas interações lúdicas das crianças. Ela é colocada da forma mais prejudicial, mesquinha e perigosa. E pode provocar estagnação, tá? E gerar uma série de sequelas no desenvolvimento de uma criança. A competição, quando ela é inserida dessa forma, ela não traz benefícios. Ela traz severos prejuízos ao ser humano, à pessoa humana. A competição, ela é importante na vida de qualquer ser humano. O ato de competir, a gente vai levar a cada um de nós a perspectiva e a olhar da comparação. Quando você usa o outro como instrumento de comparação, de avaliação, onde você, através do outro, você avalia suas potencialidades, suas habilidades e suas competências, isso é muito positivo. Eu preciso do outro para que eu possa evoluir e ter evolução. Foucault fala sobre isso. Então, o outro é importante para me dar feedback, retroalimentar minhas habilidades e competências. Mas quando eu uso o outro, tá? Eu vejo no outro um adversário que merece, que tem que ser superado, que eu tenho que usar todas as estratégias e formas, lícitas e ilícitas,
para superar esse outro, aí a competição ela passa a ter condutas completamente negativas. Quando você e aí por isso que eu estou falando que eu não sou contra a competição, é a forma como ela é inserida e colocada dentro da sociedade. Então, o jogo cooperativo, quando você instrumentaliza as crianças desde pequena, existem duas formas de brincar, mas nós não oferecemos aos nossos filhos, aos nossos pequenos, principalmente na primeira infância, nos primeiros 6 anos, a possibilidade de saber que eu posso usar um jogo onde eu estimulo a cooperação ou a competição. Cabe a cada humano, cabe a cada um de nós decidir a melhor forma de brincar ou a melhor forma de jogar. Então, instrumentalizar as crianças muito cedo com as mais diferentes possibilidades lúdicas, tanto de jogos competitivos como de jogos cooperativos, é muito importante na vida das crianças. Quando você instrumentaliza uma criança muito pequena a tomar decisão ou a resolver conflitos sem usar a cultura da violência, seja ela verbal, física, biológica ou psicológica, você está construindo um indivíduo e um ser humano para aprender a viver em uma sociedade de paz, em uma sociedade onde a cultura da paz ela prevalece. Então, como nós podemos fazer isso dentro de uma brinquedoteca? Como podemos fazer isso dentro das relações das famílias, as interações familiares? Como podemos viver a experiência de jogos cooperativos na sociedade como um todo? E principalmente agora que nós temos, se nós compararmos a década de 90 e agora 2021, nós temos uma possibilidade incrível do uso desses materiais lúdicos e também dos jogos motrizes. Então, é interessante, e aí eu vou tentar falar um pouco sobre isso lá na frente. As formas de brincar, nós temos duas formas, certo? O espontâneo ou livre, forma dirigida ou orientada, e as regras podem ser também tanto implícitas como explícitas. A importância do jogo. A criança que não joga não é criança. O adulto que não joga perdeu sempre a criança que nele habita. Pablo Neruda. Negar à criança o direito de brincar é negar à criança o direito de viver. Nós temos a obrigação, as instituições têm a obrigação, quando eu falo instituições, eu falo da instituição família, das instituições governamentais, nos 3 diferentes níveis, municipal, estadual e federal, como também as instituições religiosas e as instituições midiáticas. Essas instituições, tá? E as instituições educativas, essas instituições em conjunto, elas são responsáveis na construção, tá? Desses indivíduos, dessas crianças, nessa sociedade atual. Então, todos nós somos corresponsáveis pelo coletivo infantil. Então, essa questão que eu coloco sobre a importância do jogo, a questão do jogo necessário em todas as idades, é um elemento cultural, tem um papel socializador, são uma série de questões que vocês já estão cansados de ouvir enquanto os aspectos positivos do brincar e do jogo e do lúdico, que eu vou passar um pouquinho isso. E agora é importante refletir sobre esse homem lúdico, esse homem que brinca, esse homem que pensa, esse homem que ama, esse homem que vive intensamente cada momento da tua vida. Esse homem que é lúdico, que o Huizinga, tá? Já vim falando, esse homem hoje global, homem globalizo, tá? Homem lúdico, homem fada. Então, esse homem lúdico, ele visa o quê? O que é que esse homem lúdico, ele espera? Ele espera o quê? É um homem lúdico que visa conhecer, compreender, entender, tá? Desenvolver. É um homem lúdico que visa sentir as coisas. Um homem lúdico que visa cuidar. Um homem lúdico que visa aceitar. E um homem lúdico que busca a transformação. Então, é só uma reflexão sobre esse novo homem lúdico, essa nova reconstrução desse homem. Uma concepção transdisciplinar da perspectiva do lúdico. Uma educação, a gente deve sempre, eu falo sempre isso, a questão da educação lúdica. Uma educação lúdica que a motricidade como expressão global do humano.
uma educação lúdica que provoque o desenvolvimento da competência motriz. A competência motriz como uma habilidade, e que isso vai contribuir na educação lúdica. A experiência positiva através da aprendizagem dotada de sentidos, diversificação de variabilidade da prática motriz, consecução da aprendizagem de significativas, de relevância significativas, a atenção ao âmbito dos afetos, a educação lúdica estimulando a questão da afetividade, a questão do afeto, da pró-socialidade, a educação lúdica de valores para a convivência e a educação lúdica tendo sentido lúdico. Então, eu coloco um pouco isso aí para vocês. O jogo cooperativo, nós jogamos juntos por uma meta de objetivo comum. O adversário, no jogo cooperativo, passa a ser um fator que não pertence ao grupo. Eu vou mostrar para vocês algumas transformações de jogos tradicionais ou jogos populares ou jogos autóctones, que são jogos ancestrais, que são diferentes de jogos tradicionais autóctones, certo? Jogo popular e tradicional. E como a gente pode, por exemplo, transformar uma amarelinha ou uma macaca em um jogo cooperativo. Um pula-corda ou um jogo cooperativo. A gente pode transformar jogos seculares que têm em sua raiz o jogo tradicional, a cultura da segregação, da exclusão, da competência, certo? Então, o jogo tradicional, eles têm na sua origem e na sua essência, na sua mais, no seu eu do jogo tradicional, a questão da exclusão, a questão de uma violência tanto explícita como implícita. Então, é interessante a modificação e a transformação dessa chamada estrutura de jogos, seja na mecânica, certo? Ou seja, nos elementos dos jogos tradicionais. É possível? É possível. E principalmente nos macrojogos humanos, que é uma outra característica de intervenção de proposta de atividade. As regras são mais flexíveis, adaptáveis ao grupo. Joga-se pelo prazer de jogar e não para conseguir necessariamente um prêmio. Todos são protagonistas, todos são atores do jogo, todos são importantes para o jogo, todos são necessários para o jogo. Todos combinam suas diferentes habilidades, unindo seus esforços. Ninguém é eliminado. Ninguém é eliminado. A exclusão, naquela famosa dança das cadeiras, que é uma característica muito comum do jogo cooperativo, seja jogo competitivo, seja no nível individual ou no nível coletivo, onde existe uma característica da exclusão. Ora, se a exclusão de um jogo é uma situação que, às vezes, é muito difícil para nós que somos adultos, esse sentimento de ficar de fora, estar fora de um jogo, ser excluído de um jogo, que pode nos... Aí depende muito da autoestima da criança e da autoestima do jogador. Se uma criança não tem essa autoestima bem trabalhada, saber perder, aquela história que nós falamos, saber perder e saber ganhar, é uma característica importante no desenvolvimento do humano. Mas se essas pessoas não têm uma capacidade e compreensão, quando eu falo essas pessoas, os pequenos, de entender essa dimensão do perder e do ganhar, com certeza elas podem conduzir essa perda, né, e esse ganhar para a forma pior dela. Então, é importante a mediação desses processos, não só pelo profissional que usa o jogo como instrumento, mas pelo pai, pela mãe, pelos adultos que mediam qualquer tipo de processo de jogos ou brincadeiras, tá? Ou uso de brinquedos com crianças muito pequenas. Pessoal, estou falando muito rápido? Professora, eu estou falando muito rápido? Tá tudo bem? Eu acredito que está maravilhoso. Então, vou continuar. Pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar que a professora fala para mim. Eu vou continuar, porque eu fiz um monte de coisa de material, mas eu vou depois passar já, quando for lá para 10 e pouco, passo para outra mesa, então a gente vai estar continuando aqui, tá legal? Se alguém precisar, levanta a mão. Tá legal. Aí você verifica aí que eu não estou vendo a telinha,
Então, aí vocês verificam e me chamam a atenção. Cada jogador é responsável para assegurar o bem-estar dos outros. No jogo cooperativo, a gente tem esse cuidado coletivo, essa dimensão coletiva do jogo, que isso é muito legal, estimular isso muito cedo na vida das nossas crianças. Cuidar do outro, preservar o outro, preservar a integridade do outro, preservar o psicológico do outro, essa visão altruísta do jogo. Por sinal, é muito interessante quando o Piaget, quem leu o livro do Piaget sobre o juízo moral da criança, ele caracteriza nesse livro, que é um livro bem interessante no juízo moral da criança, sobre a questão de como a criança constrói a sua moralidade, de como a criança, de acordo com ele gera uma taxonomia, uma classificação da moralidade, que vai da anomia até a autonomia humana. E esse livro é bem interessante, que ele vem refletir sobre essa questão dos jogos de oposição, da competição e do processo que a criança pequena, de 3, 4, 5, 6 anos, certo? Passa pela essa construção da moralidade infantil, da ética, dos valores, tá? Infantil. E que a gente pode, através da intervenção, da mediação, não só de jogos, mas com outras mediações, ajudar nesse processo de tomada de decisão e resolução de problema, coisa que, com certeza, o professor Lino já tem várias publicações que vem falando um pouco sobre essas questões. E aí, nós temos aí uma questão colocada pelo Terry Orlick, que é um pesquisador, certo, canadense, que ele resume 4 características essenciais dos jogos cooperativos. Segundo Terry Orlick, né, ele fala, essas 4 características a cooperação, a aceitação, a participação e, principalmente, a diversão. A diversão. Aprender a se divertir, sem preconceitos, sem tabus, sem medo, sem insegurança. Essa capacidade de que, mesmo eu sendo uma pessoa que não tenha muitas competências e habilidades, mas eu posso me envolver numa situação de entretenimento, sem ser julgado. Então, muitas crianças, em situação de jogo, ou para que elas às vezes não se inserem dentro do jogo, ou não têm a imersão completa, ou prefere ficar de fora, ou prefere ser uma observadora, porque, às vezes, ela ao longo da sua vida, né, da sua história enquanto jogador, enquanto homem lúdico, né, enquanto ser lúdico, ela sempre foi percebida e vista como uma pessoa que atrapalha, como uma pessoa sem competências e habilidades. Eu me lembro muito bem, pessoal, vou contar essa história que eu tenho que contar. Quando eu estava trabalhando na educação infantil, era criança muito pequenininha, de 6 anos, 5 anos, 6 anos, e tinha uma aluna, eu trabalhava com educação física, e eu fiz um desafio motriz cooperativo para as crianças. Mas o desafio motriz era para provocar reflexões e discussões, para abrir um pano de fundo, para falar sobre competências e habilidades e como a gente relacionava a questão da cognição com a questão da competência, né, motriz e a competência cognitiva e a competência social. Então, eu cheguei para um grupo de crianças e disse que ia fazer um teste com eles. E dividi o grupo em 2 grupos, grupo A e grupo B. Aí eu escolhi, na realidade, eu não dividi, eu escolhi 2 pessoas que eram consideradas as mais potentes, as chamadas as pessoas, as mais habilidosas, onde eles tinham controle na tribo, na comunidade do coletivo infantil, certo? E tinham impacto, né, sobre essas outras crianças. Então, eu escolhi aqui fulano e beltrano. Vamos escolher os grupos. E aí eu tinha dito que esse grupo seria escolhido para resolver uma questão de um desafio motriz. O desafio motriz era qual era o grupo que conseguia passar mais vezes, um representante do grupo, né, que poderia passar mais vezes, pular mais vezes sobre a corda. Uma corda que foi colocada no meio da quadra. Eles iam escolher um representante que ia pular mais vezes sobre a corda. Aí começaram, então, a escolher os grupos.
Aí começaram a escolher o fulano, o Beltrano, escolhe fulano, escolhe Butano, escolhe Felano, escolhe Branco. No final, ficou uma menina sozinha, a Luísa. A Luísa era uma menina obesa, muito obesa, certo? E ninguém queria escolher a Luísa, certo? Para estar no grupo A e no grupo B. E aí acabou, obviamente, no final, um determinado grupo escolhendo a Luísa para ir para o grupo dela. E aí, quando eu fui colocar, vamos começar então o desafio. Quem vocês escolhem para representar o grupo A e o grupo B? Aí o grupo A escolheu uma fulaninha lá, uma garota. A garota era aquela, tipo aquele filme do Sylvester Stallone, né? Ela pegou a corda e começou a pular a corda, cheio de habilidade, de competências em todos os sentidos. E ela fez X saltos, e eu anotei. Aí depois foi para a vez do grupo B, onde estava a Luísa. Aí a Luísa disse, professor, levantou a mão, eu quero representar meu grupo, eu posso? Aí todo mundo fez maior chacota dela. Não, professor, não pode não, a Luísa não pode não, ela não vai dar certo não deixa a Luísa, não deixa não. Então todo mundo achava que a Luísa não poderia pular mais do que a outra garota, porque ela era muito gorda, e ela não tinha condições e não ia superar a outra equipe. Aí, de tanto ela insistir, a Luísa, que ela disse, professor, eu consigo, professor, eu quero representar meu grupo. Então, ela foi, mas ninguém queria que ela fosse, ela acabou representando o grupo. Moral da história, ela começou, a corda estava no chão, e ela começou a saltar sobre a corda, não no sentido de saltar, tá, da forma tradicional que nós conhecemos pular corda. Ela saltou sobre a corda uma vez, foi e voltou, 5 vezes mais do que a outra garota. Aí o outro grupo falou, não, professor, ela está roubando, ela tá burlando, ela está trapaceando. O senhor disse que era para saltar sobre a corda. E a Luísa disse, não, foi isso que o professor Marcos pediu. Ele pediu, tá, para que a gente pudesse saltar sobre a corda, e é isso que eu estou fazendo. Pronto. Aí eu disse que a Luísa tinha razão, que a estratégia utilizada pela Luísa também ela é válida, e ela é correta, e ela é honesta. Ela está saltando sobre a corda. A forma como eu salto sobre esse objeto lúdico, né, utilizado para a situação de desafio motriz, então o que é que aconteceu? A Luísa, a partir daí, era a garota mais desejada de estar no coletivo, porque ela usou a sua inteligência, ela usou a sua capacidade cognitiva e, obviamente, que ela sabia que a massa corporal dela, o peso dela poderia dificultar um salto normal e tradicional, mas ela não burlou, não trapaceou, muito pelo contrário. Então, foi uma situação que eu fiquei assim impressionado com a estratégia cognitiva, e esse era o que eu fazia muito nas aulas de educação física, quando eu trabalhava com desafios motrizes cooperativos com crianças muito pequenas. E aí, obviamente, a gente tinha introduzido uma série de... Eu estou só dando um exemplo, de milhões de exemplos que ao longo da minha vida a gente já aprendeu e desenvolveu, não só com crianças, adultos, né, jovens de terceira idade. Então, aí são algumas questões que eu coloquei sobre as vantagens do jogo cooperativo. Quais são as vantagens do jogo cooperativo? Construção de uma relação social positiva. No jogo cooperativo gera empatia, o jogo cooperativo gera cooperação, solidariedade, comunicação, gera participação intensa, completa, total, integrada. O apreço e o autoconceito positivo gera esse autoconceito, autoimagem positiva do indivíduo que participa, melhorar a motivação de interesse dos alunos ou dos jogadores, viver positivamente os conflitos, não viver negativamente o conflito, certo? Uma das coisas interessantes do jogo cooperativo que eu pergunto sempre aos meus alunos e pergunto às crianças, como se constrói uma cultura de paz? Como é construída uma cultura de paz? Tá? O que é uma cultura de paz? Então, a cultura de paz não é a negação do conflito. Por sinal, as pessoas se confundem. Onde tem humanos, pessoal, onde tem pessoas como eu e você que está aí, vai ter conflito, vai ter pensamento divergente. E que bom que seja assim. Pensar diferente.
fazer diferente. Somos diferentes. E por sermos diferentes, nós somos iguais. E isso é muito bom. Isso é saudável. Isso é permitido. Então, pensar diferente. Agora, quando a gente resolve o conflito ou o pensamento divergente usando a cultura da violência, aí ela é ruim. Mas quando você resolve o conflito, media o conflito, sem usar a cultura da violência, aí você está construindo e instrumentalizando suas crianças, os pequenos, para viver em uma sociedade de paz. E como nós fazemos isso? Como a gente instrumentaliza os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos pequenos, para resolver problema. Que isso não é muito comum, infelizmente, na educação infantil brasileira. Nos 0 a 3 anos, como bebê, estimular essa prática de conduta, tá? Principalmente nas experiências práticas citadas por Piaget, com jogos, instrumentos e materiais. Muito legal isso. Então, essa questão do conflito. Por sinal, o conflito é um dos conteúdos que podem ser abordados dentro de uma proposta de jogo de cooperação. Certo? Tem vários jogos que vêm discutir sobre essas questões aí bem interessantes. Outro, expressar sentimentos e reconhecê-los como o fim de compreender e aceitar os outros. Aceitar os outros com suas diferenças, suas habilidades, suas competências, suas religiões, sua pluralidade, enfim, sua questão econômica, sua questão religiosa, aceitar o outro, acolher o outro. Nós temos que aprender a acolher, a amar, a aceitar que o outro é diferente de mim. Se eu não aprender e compreender que cada humano é diferente, que cada um tem uma forma de ser, de pensar e de agir, fica cada vez mais difícil a gente construir uma cultura de paz, ou viver em uma cultura de paz. Então, é fundamental essa aceitação, facilitar a observação dos diferentes comportamentos dos alunos, permitir descobrir habilidades desconhecidas, porque o jogo cooperativo, ele te liberta para tantas possibilidades que você aprende a usar competências e habilidades que em uma situação de jogo de competição, ela pode ser inibida, ela pode ser escondida, ela pode ser protegida, ela pode usar uma armadura. Então, quando a gente entra numa situação de autonomia, protagonismo, respeito, aceitação, pluralidade, em uma situação de jogo, você tem a liberdade plena de usar as mais variadas possibilidades de competências e habilidades inimagináveis, porque tu é aceito. E mesmo que você cometa erro, e mesmo que você erre, você é aceito, certo? Lógico, isso é muito interessante, essa questão de redescobrir habilidades e competências, como, por exemplo, a Luísa no saltar a corda. Ela redescobriu competências e habilidades, conectando a competência principalmente cognitiva com a competência motriz. Conhecer melhor as interações e funcionamento do grupo. Isso são algumas vantagens, que tem outras e muito mais, dos jogos cooperativos. O desenvolvimento de trabalho de jogos cooperativos. Olha que coisa interessante. Desenvolvimento pessoal. No desenvolvimento pessoal, o jogo cooperativo ele gera o quê? Autoconhecimento, autonomia e responsabilidade, autoafirmação e estima. Ele gera autocontrole emotivo das emoções, reconhecimento e expressão das emoções. Ele reconhece isso. Ele reconhece a empatia, né? Desenvolve a empatia e, principalmente, o pensamento moral, o valor moral, e a criatividade, a ética e a moralidade e a educação em valores. Olha a quantidade de possibilidades que um jogo cooperativo, que um brincar cooperativo, que um brinquedo cooperativo nos permite.
Esse desenvolvimento, ele fez parte de uma pesquisa que a gente fez aqui no Instituto de Educação Física e Esporte, que aí foi publicado em vários livros, com jogos, principalmente board games, jogos, materiais concretos, card games e board games cooperativo. Outro é o chamado desenvolvimento de atitudes cooperativas. Quais são essas atitudes que são estimuladas em uma situação de cooperação, em um jogo cooperativo, em um brinquedo cooperativo, em uma brincadeira cooperativa? É o chamado conhecimento mútuo, a comunicação é uma liberdade, porque em um jogo de oposição, a comunicação ela é distorcida, ela é fragmentada, ela é evitada. Só se for um jogo competitivo coletivo, porque tem um jogo coletivo e individual. Mas mesmo em uma situação de jogos de competição coletiva, a comunicação ela não é tratada da forma que se deveria. Mas numa situação cooperativa, ou de um jogo onde tem a chamada meta coletiva comum e interdependência positiva, a comunicação é fundamental. Por sinal, a comunicação é uma das estratégias de mecânicas e elementos de uma situação de jogo utilizada no grupo de cooperação. A outra atitude que é construída é a confiança e a coesão. Olha que coisa legal de atitude. E a outra é a atitude da cooperação. É criar uma postura, um comportamento, valores da cooperação, enquanto uma atitude humana presente em todos os dias de nossas vidas. É difícil? É difícil. É complicado? É complicado. Ah, é muito bom falar isso, professor, mas na vida real, o mundo é perigoso. O mundo é difícil. As pessoas mentem, as pessoas burlam, as pessoas enganam, as pessoas trapaceiam, as pessoas são consumistas, as pessoas são egoístas, egocêntricas, as pessoas só pensam em si mesmo, não conseguem ver um palmo na frente do seu umbigo. Isso é verdade. Mas é verdade também que existem pessoas, tá, incríveis que vivem no nosso entorno e do lado da gente. São pessoas iluminadas, pessoas de luz, pessoas que pregam o amor, a paz, a solidariedade, o acolhimento, tá? O afeto, o carinho, a cooperação, a colaboração, pessoas que respeitam o outro, que compreendem o outro, aceitam o outro com suas diferenças, suas limitações. Existem esses humanos também, existem vários tipos de humanos. Outra questão importante é o desenvolvimento de habilidades grupais dentro de uma situação de jogos cooperativos. A superação de dificuldades, certo? Já são 9h56. Regulação de conflitos, o pensamento crítico em uma situação de cooperação e a atitude decisiva. Olha as habilidades grupais que a gente pode atuar dentro de uma situação de jogo cooperativo. Desenvolvimento psicomotor dentro do jogo cooperativo. Isso aí é uma taxonomia de uma pesquisa que eu fiz. Tem como referência estudo feito na Espanha, na Catalunha e no País Basco, vizinho ao Mar Cantábrico, né? Que é o País Basco de Vitória, onde lá tem uma grande empresa de jogos cooperativos, como também a Dead Jockey, a francesa, e o grupo do Canadá, de Quebec, Toronto, que é o pessoal do Jim da Cove. Então, nós temos aí o desenvolvimento psicomotor do jogo cooperativo, que a valorização da personalidade infantil, desenvolvimento físico e psicomotor, capacidades sensoriais, autoconcepção e motricidade das mais amplas. Essa imagem é um jogo muito clássico de um grupo de crianças pequenas, e aí tem até uma criança com síndrome de Down, e aí é um grupo com meta, que é um desafio motriz, de ter uma garrafa, tem cordões, segura em uma forma pendular um lápis, uma caneta ou qualquer outra coisa, e você constrói através... a professora poderia usar um temporizador, poderia não usar um temporizador para gerar um grau de dificuldade, mas o objetivo é, de forma coletiva, onde tem X número de crianças, colocar o lápis dentro da garrafa. Só que as crianças vão ter que usar uma série de competências. Além das competências psicomotor, elas vão usar as competências que eu coloquei anteriormente numa situação de jogo dessa natureza. Um jogo simples.
Bem legal. Aí nós temos aí o desenvolvimento cognitivo do jogo cooperativo. Elaborar a estratégia de jogo, atenção e memória, expressão, comunicação, rapidez, reflexo, lógica, linguagem, das mais diferentes, a linguagem estética, a linguagem oral e outras manifestações de linguagem corporais e assim por diante, inteligência e a criatividade. Então, você vê esses elementos do desenvolvimento. Aí eu estou mostrando jogos de paraquedas, que tem vários jogos que eu desenvolvo aqui com os meus alunos do curso de Educação Física e Pedagogia. Então, aqui é um diálogo que eu coloco sobre a questão do pai e do filho, que é bem interessante, uma chargezinha que o pai pergunta, então, já se inscreveu para fazer beisebol? Sim, mas eu só para pararem de me chatear, respondeu a criança. Bem, o esporte é importante, né? Eu falo o pai, é uma boa coisa, né? Constrói o caráter, ensina a ganhar e perder. Aí a criança responde para o pai, né? Mas eu não quero aprender a ganhar e a perder, nem mesmo eu quero competir. Aí ele fala, e o que há de mal, né? A criança responde, o que há de mal em simplesmente se divertir? Eu tô vendo a fala desse garoto, eu tô me lembrando da fala do doutor Lino sobre isso, né? Eu só quero me divertir, eu não quero aprender a ganhar e a perder. Eu sei que isso é importante, mas o que há de mal em simplesmente rir, sorrir, se divertir, brincar de forma livre, espontânea, tá? Mesmo na forma livre, espontânea em situação de jogo, a gente constrói uma série de habilidades e competências que são observadas no desenvolvimento do humano. Aí o pai responde, é proibido para os adultos. Aí a criança diz para o pai, então, papai, eu tenho que aproveitar agora, enquanto eu sou criança, porque depois que eu crescer, eu não vou poder brincar dessa forma. Esse diálogo é bem interessante, tem tudo a ver com o que a gente está falando também. Outra questão que eu coloquei aqui, que nós temos 3 tipos de seres humanos. 3 tipos de humanos que Torgon Saradayan coloca para nós, que é um indiano. Ele diz que existe, pessoal, olha que coisa linda. Primeiro humano, existem os humanos, aqueles que vivem para fazer a felicidade deles, à custa dos outros. Por sinal, esse tipo de humano e de pessoa é o que mais tem no planeta chamado Terra. São aquelas pessoas que são felizes à custa dos outros. E à custa, às vezes, da desgraça do outro, do sofrimento do outro. E ele é feliz por causa disso. Olha que coisa maluca de humano. Um outro humano é aquele que vive para fazer seus partidos, sua nação, sua comunidade, sua sociedade feliz à custa dos outros. E existe uma terceira categoria de humano, pessoal, segundo Torgon Saradayan. Ele diz que existem os humanos que vivem para servir os outros, servir a humanidade, ajudar a tornar as pessoas mais saudáveis, mais felizes, prósperas e criativas. É um humano iluminado. É uma Madre Teresa de Calcutá, é um Gandhi. Eu não sei se eu sou capaz de viver desse tipo. Se vocês olharem aí, vejam onde vocês se inserem enquanto categoria de humano. Vocês estão na categoria 1, categoria 2 ou categoria 3. É interessante a gente entender. Esse livro de Torgon Saradayan é tão lindo. É um livrozinho que eu comprei em Barcelona e que eu leio ele. É muito lindo esse livro dele. E eu achei muito lindo quando ele falou sobre essas três tipos de humanos existentes no nosso entorno, no nosso planeta chamado Terra. Olha, a gente acha que nós estamos falando de cooperação agora. O que é? Olha o conceito de cooperação tendo como referência a visão holística de um cacique, né, de um chefe indígena americano. Olha o que é que ele fala sobre o conceito de holismo, que tem a aproximação com o conceito de cooperação ou de jogos cooperativos. Olha o que ele coloca. De uma coisa sabemos. Olha que coisa linda. A terra não pertence ao homem. É o homem que pertence à terra. Disto temos certeza. Todas as coisas estão interligadas, como o sangue
que une uma família, o sangue que corre dentro de nós. Tudo está relacionado entre si. O que fere a terra, fere também os filhos e filhas da terra. Não foi o homem que teceu a teia da vida. Ele é meramente, eu e todos nós somos meramente um fio dessa teia. Tudo que eu fizer a teia, a si mesmo fará. Não vou longe, não. Pense sobre a pandemia, a Covid. O que é a pandemia? O que é o resultado da pandemia? Dentro de uma visão planetária. Olha que coisa linda. Isso é o conceito de holismo. E também isso vai reforçar a importância do jogo de cooperação, ou conceito de cooperação. E isso foi dito em 1856. Bem interessante. Aí vem o Capra, no livro Ponto de Mutação, que você já deve ter lido, se não leu, vale a pena ler, tem vários livros do Capra. Olha o que o Capra diz sobre holismo, no livro Ponto de Mutação. O que é a visão holística de acordo com o olhar de Capra? Visão holística é aquela onde reconhece que esse sistema é parte integrante de sistemas maiores, o que subtende que o organismo individual está em interação contínua com seu ambiente físico e social. Quer dizer, ele diz que o organismo individual está em constante interação com todo o coletivo, com o eu, com o outro e com o ambiente, sendo constantemente afetado por ele. Então, nós afetamos o coletivo e o coletivo nos afeta. O micro ou a parte afeta o todo e o todo afeta a parte. Mas podemos também agir sobre ele e modificá-lo. E quem disse isso foi Capra, no Ponto de Mutação. A ciência, a sociedade e a cultura emergente, em 82. E aí, quando você compara a visão anterior, essa e essa daqui, que foi em 1856 e 1882 do Ponto de Mutação de Capra, e é muito interessante a gente refletir sobre isso, que nós fazemos parte de uma coisa muito maior, muito maior. E o jogo cooperativo vem reforçar e refletir e nos possibilitar a pensar sobre isso. Olha que pesquisa linda de Erich Fromm, Anatomia Destrutiva do Ser Humano. Esse pesquisador fez o seguinte, ele pesquisou várias sociedades planetárias, e ele descobriu que existe dois tipos de humanos, duas sociedades humanas. Olha o que ele fala, e pensem sobre isso. Ele fala que tem várias culturas distintas que ele fez aí, em várias sociedades. Em 73, analisou várias culturas primitivas, ele classificou a pesquisa dele com base na agressividade e sociedades com base no pacifismo, certo? Ele identificou esses dois conjuntos distintos de sociedade. Sociedade que é conduzida para agressão, competição, segregação, e sociedade que pratica a cultura da paz, do diálogo, da aceitação, da inclusão. Olha o que é que ele caracteriza em cada uma das sociedades. Olha que coisa linda. Sociedade orientada para a vida. Olha o que fala de sociedade orientada para a vida. Qual é a característica dela? O mínimo de hostilidade, violência ou crueldade, ausência ou pequena ocorrência de punição rigorosa, crime ou guerra. Criança é tratada com amor e bondade. Mulheres, geralmente consideradas iguais aos homens, são aceitas enquanto mulheres. A importância da mulher na sociedade. Há pouca competição, cobiça, inveja, individualidade ou exploração. Existe muita cooperação em sociedades orientadas para a vida. Prevalece nessa sociedade a atmosfera da confiança, autoestima e do bom humor. Aí a outra sociedade é uma sociedade orientada para a destruição. Pode até colocar uma sociedade orientada para a morte, mas é uma sociedade mais destrutiva. Nesse tipo de sociedade, a violência interpessoal, destrutividade, agressividade, malícia e crueldade, seja dentro da comunidade ou fora da comunidade, está sempre presente. A atmosfera geral dessa comunidade, dessa sociedade, é de hostilidade, medo, tensão, controle, segregação, estagnação. Essa sociedade, há excesso de competição, de hipercompetição.
esta sociedade, a ênfase é na propriedade privada, onde o particular, o eu, o privado é mais importante do que o nós e o coletivo e o público. Olha que coisa interessante dessa pesquisa. E a outra é, essa sociedade mais destrutiva, a hierarquia, são mais rígidas, rigorosas, ortodoxas. E o comportamento é belicoso. O comportamento deles são bélicos. É belicoso. Enfim, esse livro vale a pena vocês lerem. É um livro bem interessante, que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Pessoal, eu vou pular isso aqui. Atividade cooperativa, pesquisadores, são tantas pesquisas legais, que começou nos Estados Unidos, o chamado New Game, jogos novos, enfim, começou em São Francisco. Eu estou passando isso aqui, a Guerra do Vietnã, que começou a Quarta Guerra Mundial, Guerra da Transformação, que foi as pessoas que criaram os jogos, os primeiros jogos, os novos jogos, com a perspectiva de jogos de cooperação, jogos de inclusão, certo? Jogar duro, jogar limpo, certo? Eu vou passar nisso aqui. Cooperação tem... Aí eu vou chegar aqui. Tem dois tipos de forma. A gente coopera pelo próprio interesse ou coopera pelo interesse do todo. E uma outra questão importante da cooperação... Existem duas formas de brincar, que eu já falei, competitivo ou cooperativo. Característica dos jogos cooperativos. Eu vou fazer o seguinte, viu, professora, viu, pessoal? Eu vou disponibilizar esse material para vocês. Eu vou mandar depois para a Maria Célia, e vou mandar esse material, porque é muita informação, mas pelo menos é um material para que vocês possam se debruçar para pesquisar, estudar, ler. E vou mandar um monte de literatura no grupo do WhatsApp. Livros, jogos, apostila, material, publicações de livros meus, né, que vocês vão ver, livros que eu publiquei, jogos cooperativos. São vários livros que eu tenho publicados, vários artigos, material da editora Vozes, da editora Fontoura. Esse outro livro sobre jogos cooperativos, aprendizagem, métodos e práticas, eu vou mostrar para vocês, depois eu vou encaminhar para vocês. Olha as características dos jogos cooperativos. Os jogos cooperativos, né, tem característica libertadora, que eu falei antes. Libertam da competição, libertam da eliminação, libertam para criar e libertam da agressão física. E aí, o jogo cooperativo desenvolve algumas atitudes importantes: empatia, cooperação, estima e comunicação. Coisas que eu já falei anteriormente. Eu vou passar isso. É muita coisa legal que poderia falar, porque eu quero também apresentar alguns jogos. Então, eu quero dividir, porque eu não quero ficar só falando, para não ser cansativo. Mas eu vou apresentar alguns jogos para vocês, e aí eu quero que vocês vejam algumas experiências de jogos e alguns jogos fabricados, tá bem? Então, esse material depois eu vou disponibilizar para vocês. Cooperar ou competir? É uma interrogação que eu faço. Qual seria a melhor ideia? Cooperar ou competir? Quais seriam as perguntas corretas? Neste caso, a pergunta seria: em qual medida certa cooperar ou competir? Qual o momento adequado para competir ou cooperar? Com quem, tá? Competimos ou cooperamos, né? De que forma competimos e cooperamos, certo? E até quando cooperamos ou competimos? Então, essas são perguntas sempre presentes nesses dois tipos de estilo de jogos. Aqui é competição e cooperação, os chamados processos sociais, né, de competição e cooperação, que eu também já falei nas minhas reflexões anteriores. Terliolic, né, considera 4 tipos de jogos. Eu vou passar: jogos cooperativos com perdedores, jogos cooperativos de marcador, aí tem jogos cooperativos que ele coloca de inversão, está no livro dele, está no meu livro também, e jogos cooperativos semi-cooperativos, que é chamada de aproximação sucessiva. São jogos semi-cooperativos, transformados, adaptados, até chegar no jogo cooperativo propriamente dito. E nesses 2 livros que eu te mostrei para vocês, tem essas reflexões teóricas sobre essas categorias de jogos. Aí no universo do jogo cooperativos, sistema de jogos, certo? Aí são sistemas, mas eu vou passar isso: padrão de concepção do jogo cooperativo, ação, omissão, algumas caracterizações, o que determinam a atividade de natureza cooperativa, engajamento, aceitação e cooperação. Nós temos aí tem a parte aqui da cultura da paz,
que é um tema que depois vocês podem ver nesse material, porque é muito material, sobre o que é a paz. As pessoas são educadas à competição, e a competição é um princípio de qualquer guerra, né? Todos nós falamos de paz, mas na realidade nós não a praticamos. Então, quando falamos, as pessoas falam em comunidade, igualdade, solidariedade, liberdade, cooperação, mas na realidade o que é que as pessoas praticam? Elas praticam muitas coisas: individualidade, desequilíbrio, intolerância, injustiça, infelicidade, repressão, controle, competição e guerra. Princípio da cooperação, aí alguns princípios que eu vou passar, certo? Que vocês vão ver. O jogo cooperativo, né? Podemos dizer que o jogo cooperativo pode ser definido como um jogo coletivo, em que não existe nenhum tipo de oposição entre ações dos participantes. Pelo contrário, todos usam seus esforços, suas habilidades e competências, né, potencialidades, para conseguir o mesmo objetivo, ou vários objetivos compatíveis, que é a meta coletiva comum e principalmente com interdependência positiva. Tipo de jogos, né? Cooperativos quantificáveis e objetivos quantificáveis e não quantificáveis. Aí as variáveis de um jogo cooperativo. Aqui, ó, eu vou passar isso aqui tudinho, são algumas estruturas do jogo, vai estar aí, que é muita informação, que eu uso muito na minha disciplina, uma disciplina que eu tenho aqui de jogos cooperativos na formação dos meus alunos na Universidade Federal, mas eu vou passar isso. Fatores que dificultam a cooperação é educação transdisciplinar. Olha, a arte de cooperar, as habilidades. Jogos cooperativos na habilidade física, intelectual, interpessoal, pessoal e atitudes. Está vendo? Eu fiz uma estrutura, que é aquilo que eu falei anteriormente. Regras da cooperação, bem legal. Essas regras da cooperação e elementos que atrapalham a cooperação teve como referência a leitura do texto de Thorgon Saradayan. Elementos que ajudam na cooperação com influência de Thorgon Saradayan, e aqui é sobre a questão da aprendizagem, né? Que eu coloco sobre essa questão da aprendizagem, as experiências discrepantes, desequilíbrio cognitivo, que fala a questão da equilibração e desequilíbrio, o processo de equilibração de Piaget, reorganização cognitiva, e que implica no processo de aprendizagem, somente a chamada aprendizagem cooperativa. E aí a aprendizagem cooperativa é um conteúdo muito amplo, que rendeu um livro, tá? E vários artigos. Esse livro é muito bom. Jogos cooperativos, aprendizagem, métodos e práticas. Só que eu uso o jogo, o brinquedo e a brincadeira como na aprendizagem cooperativa. Então, o que é a aprendizagem cooperativa e como pode ser uma estratégia, tá, de métodos ludiformes. Então, depois vocês podem comprar esse livro na editora Fontoura. Dimensão da aprendizagem cooperativa, característica da aprendizagem cooperativa. Aí eu ia falar um pouco sobre a educação para a paz, mas eu vou passar sobre paz. Tá aí algumas frases de paz, educação para a paz, educar para a paz, a importância do conceito de paz. Olha que coisa linda que Paulo Freire coloca. Eu vou ler para vocês, porque eu acho muito lindo essa frase de Paulo Freire sobre empoderamento humano. Empoderar-se é um processo de emancipação, ou é emancipatório, onde o indivíduo dá poder a si mesmo para viver a vida que escolheu. Quando a pessoa escolhe por se empoderar, ela fica consciente das decisões que toma para a sua vida, conhece suas capacidades e suas possibilidades de contribuição para o mundo, ou construir ou transformar para um mundo melhor, desta ou pior. Dessa forma, se torna mais criativa e produtiva. O indivíduo, olha o fechamento dessa reflexão de Paulo Freire. O indivíduo empoderado vive de forma plena, inteiro, plenitude, de forma plena seus valores e tem alto senso de pertencimento e reconhecimento. Eu acho isso muito lindo, essa frase de Paulo Freire sobre o empoderamento do homem. E isso merece... Eu coloquei dentro dessa reflexão teórica, porque é importante, tem tudo a ver com a questão da dimensão dos jogos cooperativos. Abordagem transdisciplinar e os jogos cooperativos. Maturana, olha que coisa linda do Maturana, quando ele fala sobre que tipo de seres humanos queremos construir com a educação, pessoal? Que tipo de seres humanos queremos construir na sociedade atual? Que tipo de humanos nós queremos?
Aí coloca-se isso aqui. Pensamos que a tarefa da educação é formar seres humanos para o presente, para qualquer presente. Seres nos quais qualquer outro ser humano possa confiar, respeitar. Seres capazes, humanos capazes de pensar tudo e fazer tudo o que é preciso como um ato responsável a partir de sua consciência social maturana. Muito lindo isso. Olha que tipo de humanos nós queremos. Eu quero esse tipo de humano. Eu acho que a educação, seja na escola, na família, na mídia, na religião, seja nas instituições governamentais, deve sempre colocar, tá, e pensar nesse tipo de humano que queremos para viver e construir uma sociedade muito mais madura, muito mais justa, um ser humano muito mais plural, muito mais inclusivo, um ser humano que aceita mais, um ser humano tolerante, um ser humano que é capaz de viver com as diferenças. Então, isso é muito importante. E o jogo cooperativo pode nos ajudar. A experiência de cooperação, o brincar cooperativo, o diálogo com o ato de brincar cooperativo pode instrumentalizar a mim, a você e às nossas crianças e aos nossos humanos para pensar um pouco mais sobre isso. E é importante nós oferecermos essa possibilidade e, o mais importante, instrumentalizar os nossos pequenos. Lógico, a decisão é deles. Os caminhos que vão escolher são eles. Mas, com certeza, se nós oferecemos a possibilidade de mostrar para ele que existem várias formas de brincar e várias formas de entender as situações ou os comportamentos lúdicos, certo? Seja no grau da intensidade ou da qualidade, isso é formidável, isso é maravilhoso, isso é transformador. É o mínimo que nós podemos oferecer para eles. Outra, eu vou passar isso aqui também. Aí tem uma outra questão que eu falo muito aqui, que eu falo muito sobre isso, a resolução de conflito. O que é conflito? Por que discutir conflito e jogos cooperativos? O jogo cooperativo na resolução de conflito, o brinquedo cooperativo na resolução de conflito. A situação problema, criar situações problemas, onde as crianças e os adolescentes usem o jogo cooperativo para resolver o conflito existente ou a situação problema. Aí pode ser o próprio jogo analógico, ou o jogo digital, ou o jogo híbrido, ou o jogo motriz, o desafio que eu falei lá anteriormente. Enfim, aí vem um monte de questões sobre conflito, certo? Eu vou passar um pouco isso. É muita coisa, né, pessoal? Olha que coisa legal esse jogo aqui. Eu já estou mostrando alguns jogos, né? Esse jogo é bem interessante. Ele pode ser tanto competitivo, ele pode usar os dois métodos, os dois modelos, cooperativo e competitivo. Só que esse jogo é um jogo de rolagem de dado, que estabelece que tipo de madeira eu vou subir, que aí é o Tumbler, né? Que é esse fabricante europeu, ele coloca o dado como uma característica diferenciada. Ele determina, é uma mecânica diferente da ação que o jogador tem. Você pode colocar oposição nesse jogo, jogos de oposição, desafios através de uma gincana ou competição entre jogadores, mas você pode estabelecer um desafio de meta coletiva comum. Quer dizer, o mesmo jogo ele pode ser experimentado de forma cooperativa ou de forma competitiva. Nós só temos que, obviamente, apresentar as duas possibilidades às pessoas que brincam. Então, esse é um jogo bem interessante. Esse jogo aqui, que é do lado esquerdo, que é esse jogo aqui, é o jogo Cavaleiro del Castillo. É um jogo da Raba, ou ABA, alemã, maior fabricante de brinquedo do planeta. E ele tem uma linha chamada Cooperative Games, os jogos cooperativos. Esse jogo é muito legal, ele não tem mais para comercializar, eu comprei na Espanha, na loja Carré Gaudí, Rugar, em Barcelona. E esse jogo do labirinto, esse outro jogo, foi um jogo que eu criei aqui com meus alunos de educação física. É um jogo onde trabalha 4 pessoas ao mesmo tempo ou 2 pessoas ao mesmo tempo, onde eles têm que fazer uma trajetória que tem que ser seguida pelas linhas tracejadas, sem que a bola caia nos buracos. Só que eles têm, às vezes eu uso um temporizador e às vezes eu não uso o temporizador. E esses buracos, eles podem ser vedados com EVA ou madeirinha. Porque dependendo dos jogadores que estão jogando,
eu vou começando em um grau de complexidade menor para um grau de complexidade maior. Quando eu coloco todos os buracos abertos, o grau de complexidade é o nível de expert, que demanda uma habilidade não só da dupla, não só do quarteto, que pode jogar 4 jogadores ao mesmo tempo, levantando essa estrutura do labirinto e tentar fazer com que a bola tenha o início e tenha a chegada. Então, é um jogo simples, que eu levei para um outro tipo de característica de desafio motriz. Ele pode também ser feito com materiais muito simples. Aí, a nossa querida professora da Eco Brinquedoteca faz muito material com materiais alternativos, com caixinha de papelão, você pode usar bolinha de gude, tem tanta coisa legal, que pode ser um desafio individual, certo? Pessoal, ou um desafio coletivo. Quanto mais coletivo for o desafio, com a participação coletiva de jogadores, onde buscam uma meta coletiva comum, é interessante porque gera nos jogadores uma série de tomada de decisões e habilidades e competências, tá, bem interessantes. Outro jogo aí, esse jogo do Hora do Hash, esse jogo também que a gente transformou em jogo cooperativo, que é o Play, que é esse jogo de dados, que meta coletiva comum, isso são jogos tradicionais, jogos industrializados, mas também poderia ser jogos feitos de forma artesanal, sem problemas. Aí, jogos cooperativos para construir a paz. Aqui são algumas imagens. Aqui são alguns métodos utilizados no laboratório de brinquedos, onde eu estou. Ó. A gente aqui constrói tudo isso. Ó. Esse meu aluno aí está explicando como joga um tabuleiro de jogo da paz. É um jogo cooperativo, tá? Um board games. Aí aqui nós fazemos tutorial, a gente faz narrativa, roteirização e depois a gente disponibiliza no nosso site, no Célula, no www.celula.ufc.br. Lá vocês vão ver um monte de jogos. O Sustentabilidade Cooperativo, produzido no Brasil. Aí são os jogos, ó, que é feito. Aí tem os jogos tanto competitivos como jogos cooperativos. Aqui estão os jogos competitivos, são tutoriais, e aqui também tem jogos de tabuleiros cooperativos. Isso aqui são a parte do design e desenvolvimento de jogos, tutoriais de jogos dentro da universidade. Esses jogos aí são jogos africanos, que a gente transforma para jogos cooperativos, e jogos originais, autóctonos africanos, que vocês devem conhecer, que eu transformo também em macrojogos cooperativos. O tutorial Cavaleiro del Castillo, que é um tutorial daquele jogo que eu falei anteriormente, e assim uma série de outros jogos que estão dentro do nosso site conceitual e no canal YouTube do programa Célula. É só colocar www.celula.ufc.br. Vocês vão ver tanto material, e se botar MTPA no canal YouTube, tem um monte de material que eu postei lá com meus alunos na área de jogos, recreação, jogos, board games, jogos motrizes, etc. É só entrar lá e eu vou mandar depois para vocês no grupo. Aqui são alguns livros que nós publicamos. Esse eu publiquei agora, pouquíssimo. Tem artigos sobre jogos cooperativos, que eu escrevi com a professora Luana, Educação Física e Transdisciplinariedade, Razões Práticas. Ele é um e-book que está sendo comercializado. Quem quiser comprar, depois eu vou mandar o link para compra para vocês. Aqui alguns livros que eu já publiquei. Esse livro aqui, ó, esse livro tem textos sobre jogos cooperativos. Esse daqui do Educação Física tem. O Jogo e o Lúdico também tem. Aí são alguns livros também que tem tanto em formato físico como formato e-book. Ele não tem em todas as livrarias brasileiras e podem ser adquiridos aqui no Instituto Nexo. Outros livros que eu publiquei aí são minhas publicações. Outros livros que eu publiquei, esse livro são Jogos Cooperativos. Vocês podem comprar na editora Fontoura, só botar Fontoura Editora e comprar o livro diretamente lá, tem para vender. Jogos cooperativos em diferentes contextos, tem essa aprendizagem cooperativa. Esses outros livros aqui é da Vozes, livros de minha autoria, brincando com adivinhações, jogos divertidos, brinquedos criativos, quebra-cabeças de enigma, atividades lúdicas. E esse Brincar Cooperativo para Educação Infantil, também editora Vozes, também é de minha autoria, é um livro bem legal. Eu gosto muito desse livro, foi um livro feito com muito amor, com muito carinho. Livro e-book, esses livros todos estão disponíveis em formato e-book, de graça, lá no site do Célula, www.celula.ufc.br. É só entrar lá que vocês vão baixar o livro Escola, Lugar de Brincadeira e Cultura e Diversidade, Educação Infantil no Brasil. Foi um projeto do Ministério da Cultura, feito com os cursos de Psicologia, Educação Física e Pedagogia da UFC. Esse daqui
é um livro, Brincar, Diálogos e Reflexões, resultado do encontro que teve aqui no Ceará, onde foi organizado pela doutora Maria Célia, a doutora Cirlândia, doutora Beatriz Piccolo Ximenes e doutora Leila Lira Pérez. Um livro lindíssimo, também está disponível para e-book gratuito. Então, quem quiser baixar, eu vou depois mandar o link dentro do grupo WhatsApp do evento. Aqui é outros livros que eu organizei e participei, livro e-book, também eu posso mandar para vocês, completamente gratuito. Eu vou mandar depois, só quero que vocês me lembrem para mandar no grupo WhatsApp. Esse livro é só baixar, preencher um formulário e vocês vão ter vários artigos abordando diferentes temáticas sobre jogos e também jogos cooperativos, aprendizagens cooperativas, etc, etc. Aqui são livros sobre jogos cooperativos, a maioria deles importados, outros produzidos no Brasil. Essa coleção inteira aqui, ó, é tudo importado, no Brasil. Tá? Educar para a Paz, jogo de oposição, aprendizagens cooperativas, aulas inclusivas, aprender juntos alunos diferentes, que é do pessoal da Catalunha, aqui é do pessoal da Galícia, juegos cooperativos, transdisciplinaridade e ecoformação, que é do Saturnino de la Torre e Maria Cândida de Moraes, a minha querida Maria Cândida, ecologia dos saberes, de los saberes, também da Maria Cândida Moraes, Saturnino de la Torre, um livro maravilhoso. Outros livros, ó, esse livro aqui foi publicado com a parceria do Projeto Cooperação e Editora Voz, Educação para a Paz, é um livro do Carlos Velasquez Caiado, que é de La Peonza. Se vocês botarem La Peonza, o peão, traduzindo, La Peonza, Juegos Cooperativos, vocês vão entrar dentro do site La Peonza. Tem livros, artigos, materiais gratuitos e livros para serem comprados. Muito bom. Aqui tem livros, esse aqui é Las Atividades Físicas Cooperativas. São livros que eu vou mandar para vocês. Tá grato? Oi, professora. Não, é que eu já avisei que passou do horário, mas já está na parte prática, né? É isso? Não, agora que eu vou entrar, mas pode falar, então tá. Mas eu estou só mostrando uns livros, eu vou mandar isso para vários livros. Okay. Livros, tudo. Okay. Olha os jogos aqui, jogos e brinquedos. Agora eu vou. Isso aqui é brinquedo que eu tenho aqui no laboratório. Vamos passar para lá. Eu vou abrir aqui o outro painel, só um instantinho. Beleza? Muito bom! Isso. Ó, olha que coisa legal. Vocês estão vendo minha mesinha de jogos cooperativos? Tá, olha, vocês estão vendo aqui? Peraí. Eu vou botar, deixa eu ver se dá para ver aqui, dessa forma aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Sim. Olha, pessoal, olha que jogo legal. Tá vendo? Esse jogo aqui é o jogo da raba. Ó, esse jogo aqui é um jogo onde tem um corvo, tá? Tá vendo o corvinho? Tem um tabuleiro, tem as frutinhas e é um jogo de rolagem de dados. É um jogo de rolagem de dados onde tem esse dadinho aqui, ó. Esse dadinho aqui que vocês estão vendo, ó. Tem um dadinho, tem a cestinha e um dado com várias faces, certo? E tem esse quebra-cabeça aqui, ó. Olha que quebra-cabeça legal. É um quebra-cabeça que tem as flores. Aí vocês vão ver que embaixo de cada flor é um jogo de memória, certo? Tem imagens de frutinhas, que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo frutinhas. Tá legal? Que vão aparecer. E tem animaizinhos dorminhocos. Então, a criança, aqui é um jogo, tá? Que tem um corvo, que ele vai... Toda vida que aparecer um corvo no dado, tá? Aparecer um corvo aqui, que você vai jogando o dado, tem várias faces. Margarida, tem rosa de várias cores. Tem o sol, certo? Tem o sol. E tem aqui, nesse jogo da memória, olha a mecânica do jogo da Alemanha. Ele usa várias mecânicas, rolagem de dados, jogo de memória, tá? Jogo de percurso, coleta, tá? Então, o corvo, o desafio nesse jogo é o corvo. O corvo tem várias casinhas, ó, ele vai pulando a casinha, vai pulando a casinha, vai pulando a casinha, vai pulando a casinha. Se o corvo chegar aqui, nessa última casinha, todos nós perdemos o jogo. A gente tem que colher todas as frutinhas, tá vendo aqui as frutinhas? Coisa mais linda essa frutinha, ela tem que ser colhida, levada para a cestinha, essa cestinha aqui, ó, jogar dentro dela. E como eu coleto essas bichinhas? A gente coleta da seguinte forma, a gente joga o dado, certo? Joga o dadinho, o dado deu o sol. Quando o dado dá o sol, eu posso escolher qualquer memória desse, qualquer cartinha dessa, certo? Então, de forma livre. Então, eu vou escolher essa flor vermelha aqui, o que tem debaixo dela? Tem um ratinho dorminhoco. Significa dizer
que não acontece nada. Toda a vida, aí eu desviro, porque as outras crianças vão jogar o dado novamente. Aí eu jogo, deu o amarelinho, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Essa face amarela do dado, que essa corresponde a essa florzinha aqui, ó. Amarelinho, ó. Eu vou agora, então, virar ela, ver o que é que tem aqui. Tem um corvo, olha, apareceu um corvo. Quando aparece um corvo, uma imagem do corvo, o que é que acontece com o corvinho no tabuleiro? Ele move uma casinha, ó. Toda vida que a criança virar um corvo, o corvo se movimenta. E isso é ruim para a gente, né? Para o coletivo. Porque se o corvo for se movimentando, vai chegar lá. Mas aí o que é que acontece? Depois que o corvo vira, eu desviro. Então a gente tem que se comunicar, tem que prestar atenção no jogo de memória. Aí, Marcos, então quando sai num jogo uma frutinha, tá vendo essa frutinha? Toda vida que cair essa frutinha, eu tenho o direito, todos nós do grupo, tirar uma frutinha que está na árvore, ó. Tá vendo ali ela? Então eu tiro, ó. Então o objetivo é colher todas as frutas antes que o corvo chegue na última casinha. Porque se ele chegar, quem é que ganha o jogo? Quem ganha o jogo? O corvo. E quem perde o jogo? Todos nós. Isso é um jogo para crianças pequenas, de 4, 5 anos. É um jogo bem legal. Esse jogo da Dejoc, olha que jogo legal. Olha a mecânica desse jogo, ó. É um jogo onde tem borreguinhos, carneirinhos, tem o pastor, tá vendo o pastor? Olha o pastorzinho como é lindo. Tem um pastor, tem a ovelhinha e tem o cachorrinho, e várias ovelhinhas. Aí vocês vão ver que tem vários platôs. Tem a montanha, tem essa outra aqui, tem a ponte. Olha a ponte. A ponte tem embaixo madeirinhas, tá vendo as madeirinhas? Que segura a ponte. E bem aqui tem o estábulo. Tem o estábulo. O objetivo do jogo é rolagem de dado. É uma rolagem de dado. Tá vendo esse dado pequeno? Esse dado pequeno aqui. E tem também essa madeirinha que é para tirar a madeirinha que está debaixo daquela ponte. O objetivo do jogo é o pastor levar todas as ovelhas para o estábulo ali, ó. Lá para o estábulo, sem que a ponte caia. Porque se ele não colocar todas as ovelhas no estábulo antes da ponte cair, então a gente perde o jogo. Mas só que tem algumas... Como é uma rolagem de dado, é determinada pela ação do dado. Sempre quem vai na frente é o pastor. Sempre que vai caminhar na frente, sempre, tá? Sempre é essa pastorinha aqui, ó. Ela vai sempre na frente. E sempre quem vai chegar por último é o cachorrinho, que vai cuidando da retaguarda do rebanho. Então, o objetivo do jogo é chegar lá. Só que toda vida que der um vento, que é uma característica aqui do dado, tem um sol, tem duas ovelhinhas, a montanha e um vento. Toda vida que der um vento, isso aqui, ó, tá vendo o vento? Que é um tornado. Aí a criança vai lá, a criança pega essa madeirinha com uma mão direita ou esquerda e vai tirar uma dessas madeirinhas aqui, ó. Vai tirar, ó. Certo? Vai tirar. Através da visomotricidade, com muito cuidado, porque não pode derrubar a ponte. Porque se derrubar a ponte, aí as ovelhas não podem fazer a travessia e chegar no estábulo. Então, o jogo vai rolando o dado, tá? Até o objetivo do jogo, que todas as ovelhas, o pastor, as ovelhas e o cachorro cheguem nos estábulos. Isso é um jogo cooperativo para criança. Isso aqui pode ser introduzido com criança de 5 anos, 4, 5, 6 anos e até adultos. Só que esses jogos não são comercializados no Brasil. Qual a importância disso? De você usar jogos... Esse jogo aqui, ó, é um card games together, feito no Canadá. Esse trabalho aqui, ó, tá vendo? Panda Emoções, foi uma defesa de mestrado de uma aluna aqui do Ceará. Ela criou um card games, Panda Emoções, eu vou mandar para vocês o tutorial desse jogo, de como criar um card games voltado para a criança, adolescente do ensino médio, que é um card games cooperativos, com meta coletiva comum, ó, do Panda Emoções, para usar no ensino médio com aluno do primeiro, segundo e terceiro ano. Aqui é o jogo Bandido. Esse jogo Bandido é um jogo do prisioneiro, que é um jogo de labirinto, que é um card games. É um jogo de festa, mecânica muito simples, com meta coletiva comum. Esse jogo é vendido no Brasil, Paper Gamers. Depois eu vou mandar para vocês.
Muito legal esse jogo. Esse jogo é fabuloso. Esses jogos aqui que estão vendo aqui, ó, foram todos jogos construídos pelos meus alunos da disciplina Jogos Cooperativos. Tá? Esse jogo aqui, que é um jogo produzido pela uma empresa francesa, agora eles compraram a Galápagos Jogos, que é um jogo de cubos bem legal, um jogo de cubos, ó, são vários cubinhos, tá vendo? Que é um jogo de contos motrizes, ou você constrói narrativa de histórias, contar histórias, só que você joga todos os dados, são vários dados, que cada dado, ó, tem várias faces. Você joga e você vai contando história. Cada criança pega um dado e começa uma história. O objetivo é dar sequência a essa narrativa de histórias. É um jogo também que pode ser feito tanto de forma competitiva, como também de forma cooperativa. Outros jogos cooperativos é esse aqui. Esse é muito comum, que é feito pela Galápagos Jogos, que é um jogo que você pode ter meta coletiva comum. Esse aqui é Histórias Brancas, ou Black Story, que é essa daqui, que é mais para adulto. Bem legal esse jogo. Esse jogo é um card games muito interessante. Outro jogo legal é esse jogo, que é um jogo cooperativo, da Galápagos. Jogo da Mente. É também um card games fantástico, maravilhoso. Esse jogo aqui é o jogo da aba, que é para crianças menores, de 4 anos, que é jogo pequenos, para levar em viagem, em avião, dentro do carro. São jogos de card games também, bem interessantes. Eu estou só mostrando alguns, ó, pessoal. Aqui são jogos, todos esses jogos são jogos cooperativos. Esses jogos aqui foram criados pelos meus alunos. Todos esses jogos aqui são materiais alternativos, isso aqui foi uma defesa de tese doutoral. Eu vou mandar depois a tese desse aluno, de mestrado, perdão, sobre a questão de reciclagem, que é um jogo de conquista de território. Ó. É um jogo lindo, é um jogo cooperativo. E eu vou mandar depois esse artigo e esse material desse... Eu estou indo agora para um outro ambiente aqui, Isso aqui são jogos, tanto jogos competitivos, como jogos cooperativos, que vocês têm aqui, estão vendo, tudo isso aqui são jogos competitivos e cooperativos, que eu vou trazendo não só do Brasil, como de outras culturas. Aqui é um ambiente que só... Aqui tem jogos, ó, esse material todinho é jogos cooperativos e jogos competitivos. Ó, tabuleiro, board games, card games, jogos híbridos. É muito tabuleiro, super legais. Todos esses jogos podem ser adaptados, transformados. Esse jogo é muito bom. Esse jogo aqui é um jogo cooperativo da Galápagos Jogos, bem interessante. Todos esses espaços aqui são jogos cooperativos, ó, e competitivos. Aqui tem mais, obviamente, jogos cooperativos e competitivos. Aqui é a minha sala da Universidade Federal, é meu lugar de trabalho. Parece uma brinquedoteca gigante. Enfim, aqui são esses materiais todos são utilizados, tá? Esse jogo que tem bem aqui é um jogo que foi produzido no Brasil, não tem mais, da Troia. É um jogo étnico, tá? Esse aqui, ó. Jogo cooperativo, que é o Mexi Naku. É um jogo de origem do Xingu, é um jogo de conquista de território, é um jogo cooperativo. Esse jogo não tem mais para ser comercializado. Eu acho que eu comprei 10 exemplares desses jogos para fazer estudo e pesquisa aqui dentro da universidade. Isso é um jogo étnico, cooperativo, bem legal. É só para vocês entenderem a dimensão. Isso aqui também são jogos, aí mistura-se, né? Ó, esse jogo aqui é um jogo da Alemanha, tá vendo? Esse aqui é o chamado Jogo do Corvo. Muito legal. Aqui os nossos alunos da escola de ensino médio, né, de escolas públicas do Ceará, a gente tem um laboratório de brinquedo implementado, um projeto do governo, só com jogos de cooperação. Esse jogo aqui é um jogo eclesiástico, é um jogo de imersão de jogos cooperativos. Bem legal. O Sustentabilidade, que é esse que está aqui, é o jogo da Mega Office. Esse daqui, aquele que eu falei do Cavaleiro del Castillo, que não tem mais para vender, o Cavaleiro do Castelo, também é um jogo cooperativo. E aí aqui tem o Croque da The Joker,
todos esses. Aí tem esse aqui, que é do Canadá, Quebec, né, Toronto. O Novo Mundo, que é uma versão lançada pela Estrela, mas teve alguns equívocos com relação a esse jogo, bem interessante, que pode ser alterado. Aqui tem alguns jogos, sustentabilidade. Esse daqui, O Lugar Bonito, ó, esse aqui é O Lugar Bonito, é do Canadá. Esse jogo é muito legal. E esse aqui é o Tibum, feito pela Natura. A minha filha me deu de presente. É um jogo de Limpando o Lago. É um jogo muito interessante, que também não tem mais para comercializar. Foi feito pelo design de jogos brasileiro. Hoje ele mora na Alemanha. É um trabalho também de jogos cooperativos, que eu uso esse material todinho aqui no curso de Educação Física da Universidade Federal, para que os nossos alunos possam desenvolver esse trabalho. Aqui alguns livros, né? Que eu estava... Aqui aquele livro do Torgon Saradayan, que eu estava falando, ó, Psicologia da Cooperação e Consciência Grupal. Esse livro foi produzido no Canadá, ó, jogo de amarelinha, jogar bila de forma cooperativa, bolinha de gude, manual. Isso aqui é do Canadá. São vários livros que vocês podem encontrar dentro desse universo de produções com relação a jogos cooperativos. Eu vou parar de falar, porque a gente já está bem pertinho de concluir, e eu vou deixar mais assim para vocês. Quem quiser perguntar, falar alguma coisa, eu vou aqui parar, vou virar aqui para mim agora. Eu vou aqui deixar aqui, eu acho que vou deixar nessa posição aqui, que eu fico mudando de posição, para lá e para cá. Pronto, eu vou deixar aqui para a gente poder conversar. Vamos lá, quem quiser conversar, professora, fica à vontade, quem quiser fazer pergunta sobre jogo. Estou encantada, assim, sem palavras, de tanto conhecimento, tanta possibilidade. Já estamos pensando aqui em ir para aproveitar, ficar acho que um ano para poder conseguir aprender um pouquinho. E parabéns, professor. Nossa, eu assim, sempre fui apaixonada pela questão dos jogos cooperativos. Participei do Festival de Jogos Cooperativos em Bertioga em 2004 e sou conselheira do Conselho Municipal da Cultura de Paz, em Campinas. A Ecobrinquedoteca tem a missão da União dos Povos e a Cultura de Paz, através do Ecolúdico. E, nossa, eu estou muito feliz de ter participado, ter aprendido tantão com o senhor, né? E já estive com o senhor presencialmente, fantástico, em São Paulo, numa atividade que a gente fez lá na Escola da Edna. Foi ótimo, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, meu Deus, quanta energia. Eu fiquei encantada. E, nossa, eu acredito aqui pelos comentários que, nossa, foi super maravilhoso. Se alguém quiser falar, pode levantar a mão. Aí. Pode perguntar, levantar a mão, quem quiser conversar, perguntar alguma coisa. Sobre o material que eu estou prometendo enviar para vocês, pode me cobrar. Eu tenho muito material, pessoal, eu tenho o maior prazer, maior carinho, maior atenção de mandar esse material para vocês. Senão, não será nenhum problema para nós aqui da universidade, nossas experiências. Professor Marcos, me dê uma dica de fabricante de brinquedos, onde eu posso comprar um jogo tal, para comprar para abastecer minha escola, para fazer uma pesquisa. Eu estou fazendo um TCC, um mestrado, um doutorado na área de desenvolvimento e design de jogos, sobre cultura da paz, sobre resolução de conflito com crianças pequenas. O que vocês precisarem, dentro das minhas condições, minhas limitações, que eu tenho minhas limitações, eu estou aqui para ajudar. Então, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, mas quem não quiser perguntar agora, por algum motivo, pode entrar em contato no meu WhatsApp. Eu estou lá no grupo do WhatsApp do simpósio. Vocês podem perguntar no privado, eu mando esse material para vocês, eu compartilho os livros, compartilho os jogos. Eu estou agora pesquisando sobre, principalmente, plataforma híbrida. Eu estou construindo aqui com minha filha, que a minha filha agora está estudando aqui comigo no Sistemas de Mídia Digitais, UFC Virtual, e ela trabalha com design e desenvolvimento de jogos, a Vitória, a minha caçula, a minha mais velha, perdão. E aí a gente está desenvolvendo jogos em plataforma híbrida
esses jogos que são físicos, levando para o mundo digital, para jogar jogos cooperativos em diferentes plataformas planetárias. Né? Eu posso jogar com o pessoal da época Brinquedoteca lá, posso jogar com a professora Luísa lá em Minas, posso jogar com um colega de Cuba, e tudo jogos cooperativos com meta coletiva comum. Eles vão levar para dentro de uma plataforma digital virtual. É uma pesquisa que eu estou fazendo aqui, bem legal. A gente está lançando ela, acho que daqui para o final do ano a gente está terminando. Então, a gente está construindo um monte de coisa interessante. Então, quem quiser aí perguntar, pode perguntar. Quem quiser conversar comigo, eu estou aqui para isso. Aproveitar os nossos 10 minutos finais. Eu acho que a Sueli, né? Sueli, depois a Rose, elas têm a pergunta? Pode falar, Sueli, por favor. Falar dos três. Professor, que maravilha! A gente está muito feliz mesmo, parabéns. Então, o que eu queria saber é se, com toda essa estrutura que vocês têm, há a possibilidade de parcerias para que a gente possa ter mais frequência dos seus alunos participando com com as nossas formações aqui. Na verdade, eu estou montando, né, eu com uma equipe, uma ecobrinquedoteca, com muita ajuda da Zamira e dos meus colegas lá de Campinas, aqui em Mogi das Cruzes. Então, nossa, eu estou super animada em poder saber que a gente pode, tem tanto material bom e de todas as áreas. O que me encantou é essa transdisciplinaridade que vocês têm aí, como o Edgar Morin comenta, né, que vocês têm aí na brinquedoteca aí da universidade. Então, só me dá um caminho aí, como a gente faz para conseguir essa parceria, já de imediato, aqui com a nossa brinquedoteca de Mogi das Cruzes, aqui no estado de São Paulo, para a gente chegar aí, né? Que a gente está conversando, mas a gente quer chegar aí. Pois é, Su, a gente pode... a Universidade Federal, o Laboratório de Brinquedos e Jogos, a Brinquedoteca de Pesquisa e Lazer, está inteira à disposição para dialogar com qualquer instituição de ensino superior. A gente tem um grupo de pesquisa lá no CNPq, do Centro de Estudos sobre Publicidade e Lazer. Nós temos o nosso site conceitual, certo? Onde lá tem muito material produzido. Por sinal, tem um grande número de material que eu tenho ali, com materiais alternativos. Então, eu tenho dentro das minhas disciplinas de jogos cooperativos, cultura lúdica e teoria do jogo, recreação e ludicidade, estudo do lazer, essa disciplina e design de jogos, né, que a gente tem aí com o professor Claudinei, nos sistemas de mídia digitais, desenvolvimento de jogos, produto 1, produto 2, no curso de arquitetura da UFC. Aqui tem um monte de gente trabalhando isso na universidade. Na medicina, na engenharia, na UFC virtual, na pedagogia, psicologia, sociologia, antropologia, que agora eu estou entrando na área da sociologia, antropologia e história do jogo por causa do museu, né? Que é outra caracterização. Então, a gente tem exposições de jogos cooperativos, a gente tem exposições museais gamificadas, com jogos do mundo, autóctones de jogos modernos, e jogos cooperativos, e jogos de oposição, que é a próxima exposição que eu quero fazer em outubro, novembro, se a gente tiver tudo protegido e imunizado contra a pandemia. E a gente está trabalhando chamado Mini Museus, que é outro projeto também, tanto com material alternativo, material reciclado. A gente aqui trabalha com vários tipos de materiais, que vai desde os macrojogos humanos, com o jogo e a ciência, que trabalha com a questão da química, biologia, física, matemática, o conceito da ciência, essa relação com o lúdico e o jogo. E aí a gente pode estar discutindo através de quê? Mesa redonda, palestra, roda de conversa. Vocês podem ver os trabalhos dos meus alunos produzidos. Meus alunos hoje estão desenvolvendo aqui na universidade desenvolvimento de AP, né, os apps dele, como também PPT. Eles estão fazendo produtos lúdicos, né, que eles têm que fazer vários produtos, não só com materiais alternativos e hackeamento de jogos oficiais, né, que a gente tem aqui. Ele pega um jogo desse da Raba e transforma e traz para a realidade da cultura do Ceará. Tanto que aqueles jogos que eu mostrei ali são jogos que têm como base um lugar bonito, e eles usam reciclagem. E aí ele leva esse jogo trabalhando com as narrativas, os roteiros, as mecânicas e elementos do jogo, com algumas alterações de conteúdo, e replicando esse jogo. Tanto que aqui, em disciplinas minhas, a gente produz uns
80 jogos. Aqui eu não tenho mais onde botar. Às vezes eu pego o resultado do trabalho, levo para exposições do Museu do Brinquedo de Fortaleza, exposições em escolas, faz a intervenção em escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e universidade de ensino superior, que a gente vai para as universidades públicas, estaduais e particulares. Então, eu estou aberto aqui para conversar com seus alunos, com a sua equipe da Brinquedoteca, a gente pode trocar figurinha, tem um material já produzido, tutoriais, a gente está produzindo mais coisa, mesmo com o isolamento social, aulas remotas, a gente produziu, no semestre passado, tanta coisa linda com meus alunos de educação física. Se tu vê lá o resultado do trabalho dos meus alunos, você fica, meu Deus do céu, isso é nossa. Então, o senhor não faz nem ideia que ânimo que o senhor está nos trazendo. Muito obrigada, professor. Professor, nós temos quase 4 minutos, 3 minutos e pouco. Ok, então vamos lá. Alguém quer fazer outra pergunta? Pois eu estou aí, já respondi a Su, e ela vai fazer a gente está aqui para fazer parceria, estou aqui para aprender com vocês, para a gente trabalhar junto. Agora é a Rose, né, Rose? Nossa última pergunta para a gente finalizar. Não é nenhuma pergunta, é parabenizar aí o professor Marcos, né, por todo esse conhecimento. Estou aqui com a cabeça borbulhando, sou do Rio de Janeiro, trabalho na Unisuan, uma instituição privada, e eu trabalho com envelhecimento através com uma oficina que eu desenvolvo com jogos cognitivos. Então, minha cabeça está aqui borbulhando, cheia de ideias, né, com tanto conhecimento, com tanto material que o senhor apresentou, né? Estou defendendo o meu mestrado agora, que é o mestrado profissional, né, na instituição, e eu falo sobre os jogos, né, e eu estou fazendo alguns jogos sustentáveis, né, através da sustentabilidade, mas já vou mudar com vários agora. Como se eu vou defender em fevereiro, ainda dá tempo de eu fazer mais alguns. Olha, Rose, que legal. A gente tem um trabalho aqui com a terceira idade em algumas comunidades, abrigo de acolhimento de idoso. A gente trabalha com jogos cooperativos, desde o jogo motriz a jogos cognitivos, de meta coletiva comum. Olha, se tu vê o trabalho que os meus meninos fazem aqui, e alguns colegas professores, por sinal, eu tenho algumas publicações, tem alguns trabalhos publicados até por uma colega também que fala sobre jogos cooperativos na terceira idade, e esses jogos, tudinho aqui, Rose, que eu falei, que você usar eles, o bandido, o jogo dos homens lobos, enfim, o jogo e tudo jogos que mexem com cognição, estimula a parte cognitiva e trabalha com meta coletiva comum, interações, e principalmente nesse período de faixa etária, a interação, a tomada de decisão, a diversão, o acolhimento, o amor, o afeto, o carinho, e além de estimular as habilidades de competência cognitiva e além das habilidades os jogos com paraquedas, mesmo um idoso que esteja em cadeira de roda, na cama, a gente faz uns jogos bem legais, bem interessantes, jogos de desafio, a gente muda os jogos tradicionais, a gente aproxima a realidade da história de vida deles, da ancestralidade deles, a gente transforma os jogos que eles conheciam, outra perspectiva do uso do jogo tradicional ou o jogo popular, seja ele com material, sem material. Olha, tem tanta coisa que pode ser feita com terceira idade, o que não falta é ideia. Tá ótimo, muito obrigada. E o que mais importante é o amor que o senhor tem pelo seu trabalho, só em o senhor falar a energia que o senhor passa para a gente. Obrigada. Obrigado, Rose. Obrigado. Professor, quero agradecer, porque agora nós estamos em cima da hora, e como tudo é online, a gente vai ter que mudar de sala. Muitíssimo obrigado, nossa, por todas as pessoas que participaram. Depois você vai ver o chat aqui, tá bombando de elogios, tá? Obrigado. Pessoal, muito obrigado, eu fico muito feliz. Quem quiser conversar comigo, vou repetir. Código 85 996 2308 30. Vou repetir. Código 85, Fortaleza, Ceará, Brasil, terra da luz, a terra do caranguejo, da cerveja gelada. Não vou continuar, que eu vou falar besteira para não rimar. Então, preste atenção. Entre em contato com a gente e me cobrem os materiais. Eu vou mandar, se possível, ainda hoje. E vão preparando aí o banco de dados de vocês. O que não falta é informação e material para compartilhar. Tá bem? Beijo. Coração aqui do Ceará, Fortaleza. Tchau, galera. Beijão, beijão. Bom evento para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.